Cheguei ao local da entrevista com boa antecedência. É sempre prudente quando se tem um compromisso numa metrópole como São Paulo. Me identifiquei na portaria do prédio e subi. A espera foi muito agradável, porque a aproveitei para visitar parte da biblioteca do Instituto. Tenho por livros um bem-querer atávico, e nas prateleiras muito organizadas fui perscrutando títulos de um acervo que possui mais de 10.000 exemplares. Minha tarefa era entrevistar um professor da USP que escreveu alguns desses tantos livros e se tornou presidente do Brasil. Quem já foi professor sabe, uma vez professor, sempre professor. Não se perde o cacuete, por mais que outras experiências pareçam predominar. Saber expressar-se é certamente uma roda poderosa na vida de qualquer um. E ele, o entrevistado, não apenas sabe, como é mestre na arte. Seus amigos reconhecem nele algumas habilidades que a sorte a nem todos contempla. Sabe ouvir, respeita as diferenças e busca o consenso pela via natural da tolerância e da argumentação. Procurado pela polícia já no dia 31 de março de 1964, exilou-se no Chile, onde chegaria depois de passar pela Argentina. Sua esposa chegaria semanas depois, com os 3 filhos do casal. Foi uma experiência interessante. Afinal, Santiago era, naquele momento, a capital cultural da América Latina. O Chile era um país aberto, democrático, onde muitos perseguidos por suas ideias e inteligência buscaram abrigo. As ditaduras não perdoam os contrários, mas perseguem sobretudo os talentos que se mostram independentes. No Chile, Fernando Henrique Cardoso conviveu com brasileiros também exilados como ele, gente do porte de Celso Furtado, com intelectuais renomados como Pablo Neruda e com políticos de esquerda como o então senador Salvador Allende. Ainda assim, cercado por pensadores de esquerda mais radicais, lá mesmo no Chile, sinalizaria ao escrever o livro Dependência e Desenvolvimento que não se prenderia a esquemas pré-concebidos, que pensava com a própria cabeça, ainda que isso lhe custasse muitas incompreensões. Falar muito mais sobre sua personalidade e rica biografia seria pouco criativo. Assim como se espera que um jogador drible e encante, pouco importando o que venha a dizer, desde que jogue, com um intelectual se dá o contrário. Ouvi-lo é exatamente o melhor que se pode fazer. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela gentileza em aceitar o nosso convite para gravar essa entrevista lá para o Rio Grande do Sul, para aquele que é o 3º jornal mais antigo do Estado. Pois é, fiquei feliz e surpreso de ver. Exatamente, fundado em 1901. Né? Olha só, faz tempo. Exatamente. Bem, para começar a entrevista, eu gostaria de lhe perguntar a respeito de um comportamento aqui no Brasil, né, que a gente observa. Eu cresci escutando que a violência é um fenômeno intimamente ligado à miséria, né, à precariedade das pessoas, das famílias. Né. Nos últimos anos nós temos tido um período aí de algum crescimento, né, e fala-se muito na distribuição de renda, enfim. Né, e, no entanto, a violência não tem recrudescido. Né. Nós temos tido aí os nossos presídios lotados e as pessoas, não no sentido conservador, mas no sentido realista, as pessoas amedrontadas. Né? Nós temos um país que vive sob um estado de tensão e tem números que superam até guerras, às vezes, em determinados lugares do mundo. Né? Como explicar isso? Aquela teoria de que a violência está associada à miséria, ela era falha ou incompleta? Ela é talvez incompleta, mas você não pode dizer que a violência é por causa dos pobres. Os pobres são vítimas da violência. Muito frequentemente essa violência não vem da pobreza. No Brasil de hoje, ela vem basicamente do crime organizado, que não é coisa de pobre, é coisa de gente que tem dinheiro e quer ter mais. E vem também de setores do Estado que se juntam a esses setores mais de crime organizado, na própria polícia. Não tem nada a ver com a pobreza. A pobreza é vítima disso. Né? No fundo, a ideia de dizer, há um lado que é de comiseração, porque há muitos pobres, por isso que tem pobreza, temos que acabar com os pobres. Claro, é bom reduzir a pobreza.
Mas imaginar que ao reduzir a pobreza você automaticamente elimina a criminalidade, não é verdadeiro. Nós estamos num momento em que isso é o oposto. A pobreza tem diminuído, embora ainda exista muita, mas tem diminuído. E não é onde existe a pobreza que se gera o crime. O crime são desvios. Eu, por razões de um interesse grande que eu tenho nessa questão de droga, de combate à droga, etc., etc., eu entrei de novo, como se eu fosse jovem sociólogo, a visitar favelas no Rio, né? Agora, né? No ano passado, retrasado. Me impressionou muito várias mães, especialmente de uma das favelas do Rio, que dizia o seguinte: não, porque na minha casa um dos meus filhos entrou para o crime. Eu não falava entrou para o crime. E o outro não, ou os outros não. Ele dizia, mas então é a situação social, falta de emprego. Não, é caráter. Ela dizendo. E de fato, todos são pobres. Mas um foi para o crime, os outros não foram. Ele foi para o crime porque é pobre ou ele foi para o crime por outras razões? Porque os criminosos ofereceram alguma vantagem e tal. Então é preciso ponderar muito bem e não confundir as coisas. Sim, de qualquer maneira, as campanhas que são feitas em geral falam de distribuição de renda, mas pouco tocam na palavra mágica chamada família, né? Não parece uma lacuna muito grande em todo esse trabalho? É grande, porque o que nós temos assistido é uma desorganização da família e da sociedade em geral. Ou estamos vivendo uma outra fase civilizatória, mas nessa passagem está havendo uma desorganização, né, muito grande. E você não vai combater nem a droga, que é uma forma de crime, nem outros crimes, se você não tiver valores, né, valores morais, que mantêm a coesão do grupo. A família mantém a coesão do grupo. Não é só a família, a religião também, né? Independentemente do fato de ser dessa, daquela ou de nenhuma, como sociólogo, temos que reconhecer que a religião é uma forma de coesão social, né? E que com a mudança, a vida no mundo, o declínio da Igreja Católica, por exemplo, que é grande, né? E você vê as novas religiões pentecostalistas, o que elas são se não forma de associação em benefício mútuo? Não estou criticando isso não, estou dizendo que é assim, né? E com isso promove maior integração. O senhor conviveu na sua vida acadêmica, pública, política, o senhor conviveu com gente muito inteligente, por exemplo, pode-se citar um Celso Furtado, né? Florestan Fernandes, sim, um professor Antônio Cândido, mesmo Darcy Ribeiro, né? O estoque desses homens está esvaziado? Nós temos uma crise de talentos no Brasil? Quem são essas pessoas citadas aí? Todos foram meus amigos, né? O Celso morou junto comigo no Chile, moramos na mesma casa. Depois convivemos em Paris, quando ele era professor lá, eu também e tal. O Antônio Cândido foi meu professor, continua vivo. Falei com ele recentemente, porque morreu um cunhado dele que era muito ligado a mim, a Ruth e tal. E depois o Florestan foi meu maestro, meu professor o tempo todo. E o Darcy, grande amigo, até dos meus pais, depois de mim, introduziu o meu cunhado, que já morreu na antropologia e tal. Mas o que caracteriza? Eles são muito diferentes uns dos outros. O que eles fizeram que os une? Todos tinham certa vontade de pensar em conjunto o Brasil. Tinham visões, né, sobre o Brasil, sobre a literatura brasileira, integravam. Isso está faltando gente que pense o conjunto. O Brasil de hoje provavelmente tem muito mais gente competente do que na época da formação dessas pessoas e da minha, né? Mas o que não está faltando hoje não é gente competente em áreas específicas, é gente que possa nos ajudar a entender o conjunto. Para onde é que vamos? Onde é que vai o mundo? Qual é o Brasil? Como é que ele vai se posicionar nesse mundo? Qual é a sociedade que nós queremos? Quais são os valores? No que nós acreditamos? Nesse sentido está faltando. Será que falta também um pouquinho, talvez uma palavra um tanto em desuso, mas de idealismo e quem sabe até de patriotismo? Sem dúvida, quando eu digo que faltam valores, é isso. Ninguém move o mundo, ou nem a si mesmo, se não acreditar em alguma coisa. E não tiver, mesmo a utopia. Utopia em grego quer dizer não está em nenhum lugar. Portanto, ela não se realiza. Mas ela está ali para motivar, né? E sem dúvida alguma. Acho que falta hoje você ter referências, né? Valores que unam. Essas pessoas que nós citamos, todas elas foram capazes de propor alguma coisa para melhor.
Eu tentei encontrar o pai da frase, né? Atribui-se a frase, alguns atribuem a George Clemenceau, outros a Bertrand Russell, outros a Bernard Shaw e alguns até o Churchill, né? Aquela frase que diz, há variantes da frase, mas mais ou menos dizem que se um sujeito aos 18 ou 20 anos não é comunista, ele não tem coração. Se ele aos 30 ou 40, ele ainda é comunista, ele não tem inteligência, ou seja, é um burro, né? O senhor concorda com essa afirmação? Olha, em geral, sim. Em geral, sim. Quer dizer, ou você está, como eu disse aqui, tem que estar movido por alguma utopia. Ser comunista era uma utopia da igualdade, né? Bom, então que os jovens tenham essa utopia da igualdade é positivo, não é negativo. Que seja comunista não é necessário, você pode ter essa utopia de várias maneiras. Agora, eu acho que deve conservá-la. Agora, com a experiência, você vê as dificuldades. Então, você fica, digamos assim, não é que você creia menos na possibilidade de alcançar, mas você sabe que é mais difícil. E você também tem outra questão, você sabe que não pode impor. A experiência te mostra que é preciso procurar consenso. Quando você é jovem, você quer mudar pela ruptura. Quando você fica mais velho, você vai ver que você pode mudar pela acumulação. Mais um passo aqui, outro passo ali. Isso significa que fica mais moderado, não necessariamente no sentido dos objetivos, mas na compreensão da dinâmica da vida, sim. Você tem que entender que não adianta a sua vontade não é lei, não adianta só querer. Você precisa querer, precisa ter vontade, precisa ter objetivo, mas tem que entender que os outros existem e que você tem que tomar em consideração os outros. E que isso implica sempre, pelo menos na democracia, num jogo de negociação. Então, nesse sentido, você não pode ter o mesmo impulso radical da juventude na idade madura e, sobretudo, na idade pós-madura, como é a minha, que já está no ocaso. Em 1975, o senhor escreveu um livro chama-se Democracia e Autoritarismo, né? São quase 40 anos do lançamento desse livro e o Brasil viveu coisas muito diferentes, né? Por outro lado, a gente tem hoje fenômenos aí de corrupção, né? Muita demagogia, né? Será que passadas quase 4 décadas, nós estamos diante de uma democracia mais formal que propriamente concreta? Não tenha dúvida que é mais formal, né? Quer dizer, você hoje no Brasil, nós não conseguimos nunca no Brasil ter o sentimento, a cultura da democracia. Você tem instituições, tem eleição, tem partidos, tem congressos, tem mudança de poder, mas você não tem a cultura que é a partir da base que nós somos realmente iguais. A nossa cultura ainda é de privilégio, ainda é de que há uns mais iguais que outros. O Lula disse recentemente a respeito do Sarney, mas ele não é um homem comum. Quer dizer, a ideia de que alguém não é comum, tudo bem, pode até não ser, mas perante a lei tem que ser. Perante o erro, todos são iguais, né? Então, falta esse sentimento mais enraizado no nosso comportamento, que não é ainda um comportamento democrático. Mesmo que não haja autoritarismo, a autoridade se exerce de forma muito unilateral até hoje, né? Claro que hoje tem mais garantias, tem um Estado de Direito, tem mais liberdade, mas não tem o sentimento, ainda falta. Eu sempre digo, nós temos uma institucionalidade democrática, mas a alma não. Falta a alma da democracia, né? Então, eu acho que nós temos que trabalhar muito. Isso precisa de pregação, convicção, de novo, valores, essa questão, né? E a base é você tem que acreditar que o outro é igual a você. Portanto, você tem que ouvir o outro, tem que tomar em consideração o outro. Você mesmo tendo poder, não tem o direito de exercer esse poder sem escutar o outro. É difícil, eu sei, eu fui presidente da República. Nem sempre você consegue fazer, nem pode. Mas tem que criar meios para isso. Mas, sobretudo, mesmo nas práticas mais simples. Eu acho que a simplicidade faz parte da democracia verdadeira, né? Não estou falando que as pessoas são iguais, de riqueza não são iguais, de educação não são iguais. Mas mesmo com riqueza diferente e educação diferente, você pode ser simples. Nós temos no Brasil uma certa ostentação. Vou dar um exemplo bem simples. Os ricos andam cercados de segurança. Os poderosos também. Nem sempre precisam. Nem sempre precisam. Podia ser mais fácil, mais simples, né? Mas não, tem um aparato, uma coisa assim. Isso é antidemocrático, né? Eu acho que a gente tem que ter o gosto pelas coisas mais simples. Mesmo que você seja sofisticado intelectualmente, até mesmo no seu modo de ser, mas não de uma maneira
ostensiva, que precisa para esmagar o outro. Tem que ser com naturalidade, né? Falar as coisas com simplicidade, dizer como você acha. Não precisa ser pomposo para dizer, né? Não estou defendendo dizer errado, falar mal, não é isso. Mas fale com simplicidade, de modo que procure que o outro entenda o que você quer dizer. Enfim, eu acho que nós ainda estamos longe de ter uma sociedade autenticamente democrática. O senhor viveu, o senhor foi testemunha ocular de muitas coisas interessantes, né? Quando o senhor se exilou no Chile, o senhor trabalhava na CEPAL, né? Conviveu lá com uma intelectualidade. Depois o senhor casualmente vai para a França, eu digo casualmente porque aí eclode o movimento lá em Paris. É verdade, 68. Daniel Cohn-Bendit, né? E o senhor está lá, né? Coisa que o pessoal nem apostava que aconteceria, e aconteceu um movimento que acabou se propagando e influenciando o mundo inteiro, né? Depois o senhor volta para São Paulo e aí convive aqui com a Maria Antônia, com aquelas coisas, né? Do CCC, o Comando de Caças Comunistas, enfim. Tudo aquilo. O senhor teve um arquivo até... queimado, né? E depois o senhor vai para Princeton, nos Estados Unidos, eu acho, em pleno movimento estudantil contra a guerra do Vietnã. Foram experiências bem interessantes, né? E depois, evidentemente, na sua vida pública como presidente. Mas eu tenho uma pergunta para o senhor, perpassando todo esse vasto, digamos assim, acervo de experiências, qual foi o momento mais tenso de toda a sua vida? Tenso, tem várias formas de ser tenso. Por exemplo, quando eu tive que sair do Brasil para o exílio, foi muito tenso. Porque você sente que suas raízes foram arrancadas. Você não entende por quê. Ali é uma coisa que você não esquece. Houve um momento que eu estava fora do Brasil, veio um telegrama. Meu pai tinha um apelido. E um colega meu, Oswaldo Sum, que é um grande economista chileno, chegou à minha casa num domingo com um telegrama dizendo: fulano de tal, era o apelido do meu pai, morreu. Eu não sabia nem que ele estava doente. Então, isso aí é um tipo de tensão pessoal, íntima. O que é que eu estou sentindo? Tem outros que são objetivos. Por exemplo, quando eu era presidente da República e houve uma crise contra o real, um ataque ao real. Você vê o diretor do Banco Central, o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, os outros ministros, cada dia você vai perdendo 3, 4, 5 bilhões de dólares das reservas, isso vai arrebentar. Aí é um momento de grande tensão, né? Ou, em outros casos, você tem que demitir uma pessoa que você preza, mas a situação política tornou inviável. Então, são vários momentos que você tem isso. Talvez, do ponto de vista público, o mais difícil tenha sido no momento para segurar, evitar que houvesse um estouro total do real, quando houve a crise de 99. Ali foi muito difícil. Do ponto de vista emotivo, acho que esses que eu mencionei, fora as perdas que são humanas, todo mundo sente, mas, enfim, são da vida. Reza a lenda que o Villa-Lobos, quando chegou na França, né, o pessoal, os jornalistas, enfim, foram entrevistá-lo e perguntaram a ele com quem ele ia aprender, né, de quem ele tomaria lições, né? E ele, de novo, segundo a lenda, teria dito: não, eu não vim aqui para aprender com os franceses, eu vim ensinar os franceses. Né? Bem típico da personalidade dele, né? Mas me faz pensar que, quem sabe, nos falte um pouco dessa saudável autoestima, né, de arrogância. Será que nós pensamos pouco? Será que nós somos um povo meio preguiçoso para pensar? Não sei se para pensar, mas nós não gostamos da rotina e da organização. Nós vimos agora no futebol. A Alemanha dando um baile no Brasil e todo mundo, mas a Alemanha, mas não tem os grandes estrelas, nós temos e tal. Enfim, nós somos um tanto improvisadores e nós às vezes acreditamos demais que de repente a gente ganha, de repente dá certo. E nada dá certo de repente, tem que trabalhar, tem que ter rotina, né? E nesse sentido falta a nós uma certa humildade de reconhecer isso. Mesmo na frase do Villa-Lobos, eu não vim aqui para aprender, eu vim para ensinar. Bom, a gente sempre aprende, né? Por maior que seja a pessoa, tem que aprender. É que ele, por certo, já tinha uma certa estatura, né? Talvez tenha se sentido um tanto ofendido com aquela pergunta. Né? É possível que eu... Mas, de qualquer maneira, enfim... Humildade não faz mal para ninguém. Não faz.